Então vamos lá. Nós tínhamos visto ontem, se lembra, que a gente tem que, na prática, apesar das dificuldades, apesar de todos os obstáculos que temos, devemos confiar em Hashem e devemos principalmente se manter besimcha, com alegria. Quando está com alegria, tudo fica mais fácil, tudo é melhor, mais leve, etc. Então, na prática, como diz aqui, enfrentando desafios, capítulo 6, explicamos previamente que uma pessoa deve estar sempre feliz, pois tudo o que lhe acontece, mesmo dificuldades e eventos indesejáveis, é controlado pela divina providência. Portanto, ela deve estar sempre besimcha, confiante de que existe um propósito divino positivo para cada aspecto da sua vida. Mas já na prática, eu pode ser que não enxergo, pode ser que não entendo, como falamos os diversos exemplos ontem, por exemplo, do Bertiolati, etc. Certo? Mas por alguma razão isso é necessário. E Hashem, se a gente confia na Hashem, a gente tem que fortalecer nossa fé na Hashem. Por isso que nos momentos difíceis a gente se fortalece e a gente reforça nossa fé na Hashem. Nos momentos mais difíceis, na prática, onde a gente mais deve se fortalecer e se, por assim dizer, proteger com a Hashem. Então, não, agora está melhor. Aqui estava aqui tem vento. Ou não? O reflexo da luz na câmera. Que בהחלט. Você quer só café? Por isso que eu falei, não é você o responsável. Não, você fica terceirizando porque é feriado também. Baixinho aí pensa que é gente. Aí então. Às vezes não, Rabino, nem sempre. Nem sempre que nem sempre pensa. Nem sempre pensa. Tudo que diga ser usado contra você no tribunal. Tem o direito de ficar em silêncio. Ainda está gravando. Mas espera aí, ninguém sabia que era com você. Só quando você falou a voz alta, você percebeu. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte. Então, na prática, nós vimos que, e ficamos ontem, depois do senhor, inclusive, comentando sobre isso, que a gente vê uma cena só, e que quando a gente confia na Hashem, a gente pode tentar, de alguma maneira, imaginar o filme inteiro. E sabemos que Hashem nos prometeu que o final do filme é feliz. Não é simplesmente porque Walt Disney ele decidiu que o final é feliz, senão porque, na verdade, Hashem prometeu que esse vai ser o final. E se ainda não é feliz, porque não chegou ao final. Mas a realidade é que a Kadosh Baruch Hu, ele nos prometeu isso. Então, nós falamos que, inclusive, em momentos muito adversos, são como, eventualmente, alguma situação que você perdeu alguma joia, alguma coisa, e pode ir lá e procurar. Quando encontrar, você vai ficar muito mais feliz ainda. Na cozinha tem. Então, conseguimos aceitar essa explicação no que se refere às adversidades no plano material. Quando algo desagradável acontece, podemos compreender que se trata de um benefício disfarçado. Nós já falamos isso, o exemplo do Bertiolati, certo? Um benefício disfarçado, um benefício que você, a criança, antigamente, não sei se você lembra, o Bertiolati ardia. Quando era criança. Ardia lá, entendeu? Então, Arthur, por favor. Então, na prática, quando a gente está, quando a gente simplesmente passa o Bertiolati, criança, quando se machucava, que falava para a mãe? Que se cortou, não vou fazer mais. Pensando que o Bertiolati era um castigo. E, na verdade, não está castigando, está simplesmente desinfetando. Então, mas, e quanto aos eventos espirituais indesejáveis, que afetam a alma tanto quanto o corpo, coisas que atrapalham o cumprimento de uma mitzvah ou detêm o crescimento espiritual, já nós temos o Yetzer Hara que trabalha muito eficientemente. Como é possível dizer que algo é realmente bom quando contraria a Torá e suas mitzvot? E nós, de fato, vemos muitas situações assim. Como afirmar que é controlado pela divina providência quando se opõe à vontade de Deus? À primeira vista, não pode ser bom, pois entra em conflito com a Torá e impede que a pessoa cresça espiritualmente. Então, não tem como dizer que isso é bom. A resolução desse problema envolve muitas questões profundas do pensamento judaico. A origem da resposta encontra-se no princípio citado anteriormente. Tudo o que acontece
é ordenado por Hashem. Ou seja, ninguém é afetado por alguma situação se Hashem não quer. Então, na prática, como a gente diria em português, se quer o peru, morre de véspera. Certo? O peru também morre no dia que ele tem que morrer. E é aquele peru, não é outro. Nada ocorre de modo independente. A natureza não possui poder autônomo de espécie alguma. Porque a Kadosh Baruch Hu está por trás. O que é a natureza? Não dizemos que a natureza, acabamos de mencionar, a natureza não se mexe contra a vontade de Hashem. O que é a natureza? Hassidut se explica o que é um milagre. Jaime? Você que é o filósofo da turma. O que é um milagre? Alguma coisa inesperada. Inesperada que não tenha muita chance de acontecer. Algo sobrenatural. Quebra as leis da natureza. Probabilidade de acontecer. Bravo. Algo que não tem, gostei da definição, algo que não tem probabilidade de acontecer. E se esse fenômeno se repetir? É 2 milagres. Deixou de ser milagre. Aí passa. Então, se explica em Hassidut, a natureza é uma sucessão repetida de milagres. Porque quando começa a se repetir, vira natureza. Já é natural, já não é mais sobrenatural, já não é mais, como se diria, fora do, como você falou, algo inesperado. Não, já está, acabou, já virou natureza. É óbvio. Pode ser uma questão de tempo, uma questão de condições, mas já virou natureza. Então, cada ente existe em virtude da energia divina nele imbuída. Cada evento, mesmo os aparentemente negativos, tem sua fonte na santidade. Então, mesmo algo que parece ser errado, que parece ser negativo, que aparenta contrariando eventualmente a vontade de Hashem, tem sua origem em Hashem. Tudo vem de Hashem. Caso contrário, não poderia ocorrer. Portanto, mesmo as experiências que parecem indesejáveis do ponto de vista espiritual, devem ser entendidas como benefícios disfarçados. A famosa história de Parashat Kitavó, a leitura da Torá de Parashat Kitavó, que é onde estão as maiores maldições, 98 maldições que são enumeradas na Torá, e se costuma ler 2 Shabbat antes de Rosh Hashanah sempre. E lá está trazido a famosa história que, numa oportunidade, o Admor Entzai, quando ele era uma criança, ele ouviu a leitura dos mandamentos, das klalot, dessas maldições, muito fortes, ele sentiu, que o pai dele estava viajando, e o pai geralmente era mal correr. Esse ano ele ouviu de outra pessoa a leitura. E ele disse que passou tão mal, que quando chegou Yom Kippur, já 10 dias e 2 semanas, já praticamente mais de 20 dias depois, ele ainda estava na dúvida se conseguiria jejuar. Não tinha obrigação, era criança, mas por quê? De tão mal que ele ficou, tão afetado que ele ficou por essa situação. Surge aqui a pergunta, então, perguntaram para ele, mas todo ano você lê a mesma passagem na Torá? Todo ano nós lemos as maldições. Qual a novidade desse ano que te afetou que você não consegue eventualmente jejuar, que ficou tão abalado? Na prática, ele falou, porque quando meu pai lê a Torá, não se ouve maldições. Ou seja, o jeito que ele lê não se ouve como maldição. Então, eu nunca senti que eram coisas tão pesadas. Então, se alguém quiser depois conferir, são realmente uma passagem muito pesada. Mas, enfim, explicando melhor, algo que parece interferir no crescimento espiritual, impedindo que o indivíduo faça o bem, é chamado de Nisayon. O que é Nisayon? Teste. Bravo. E Deus está pondo a pessoa à prova, está te colocando à prova para ver o quanto ela está comprometida com todas as suas mitzvot, até que ponto ela vai. Então a gente está nos testando. Como diz a Torá, que menaseh Hashem Elokechem etchem, ladat hayeshem oavim et Hashem Elokechem. Deus, vosso Senhor, está testando vocês para saber se vocês amam Ele de verdade. Onde você demonstra teu amor de verdade? Quando tem um teste, quando tem uma dificuldade.
Amar o café da manhã, quando vem de graça, assim, tudo mais, fácil, você não teve que preparar, você não teve que se esforçar, você não teve nem que pagar. É fácil. Na prática, é quando você tem que propiciar isso, quando você tem que providenciar. E às vezes tem que se esforçar para isso acontecer. Aproveitar o mérito que está sendo dedicado para a elevação da alma de Abraham ben Yaakov, que sejamos, se Deus quiser, possamos celebrar bons momentos alegres e felizes. Amém. 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 Bom, não deixa de ser um momento bom, alegre e feliz, desejar um filho, desejar a elevação da alma do pai. Acho que, para o pai, com certeza, é um momento alegre e feliz nesse sentido. Então, Deus está pondo a pessoa à prova para ver quanto está comprometida com sua Torá e Mitzvot, conforme está escrito. Porque o Eterno, vosso Deus, vos está testando para saber se amais o Eterno, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Ou seja, até quanto você está realmente engajado. Então, mesmo quando se nota um empecilho à observância, é preciso entender que Deus é responsável pelo que está acontecendo por meio desse desafio. Ele deseja testar a pessoa. Deus precisa te testar nisso. Deus sabe tudo. Então, para que testar? Ele sabe se você vai passar no teste ou não. Então, para que é o teste? Para a própria pessoa avaliar se ela realmente acredita naquilo que ela está fazendo. Para ela descobrir realmente até que ponto ela está e realmente quais são suas forças. Porque às vezes você fala, não, isso é fácil. Quando você vai ver, não é tão fácil assim. Mas às vezes a pessoa acredita que ela já conseguiu superar essa dificuldade. E às vezes ela precisa de um teste para ver se realmente ela não vai voltar a incorrer nesse mesmo problema. Por exemplo, se ela está fortalecida, é verdade? Por exemplo, se ela diz que acredita em Deus, e quando vem alguma coisa ruim, ela vai provar se ela realmente acredita em Deus, porque quando está tudo bom, é fácil acreditar em Deus. Quando vem alguma coisa difícil, uma doença, uma perda, alguma coisa, que ela vai ser provada se com essa dificuldade ela continua acreditando em Deus. É verdade, também. Mas não porque Deus precisa. Ele já sabe o resultado. Por isso, Deus já sabe o resultado do teste. Saber se ela realmente... Tá vendo? Eu falei que você era o filósofo da turma. Não. Então, qual é o propósito do teste? Superficialmente, parece que o objetivo de Deus é determinar o quanto o indivíduo é leal e comprometido, conforme o Jaime acabou de explicar. Contudo, essa explicação apenas não basta. Nos relacionamentos entre seres humanos, um não sabe o que se passa no coração e na mente do outro. Portanto, para saber o grau de envolvimento da pessoa, é necessário testá-la. Não há escolha. Como você saber até que ponto você está engajado? Certo? Na prática, no exército, em qualquer situação, eles te testam para ver se realmente você está pronto, está engajado, está envolvido, se você está identificado com os ideais, etc. Por exemplo, se alguém quer saber se uma pessoa o ama de verdade, precisa criar circunstâncias para testá-la e observar sua reação. O sujeito não tem outro modo de verificar o que se passa no íntimo do outro. Porque todo mundo pode dizer, eu gosto de você. Dizer uma coisa. No entanto, não se pode dizer tal coisa de Hashem. Um dos princípios básicos da fé é que Hashem sabe o que se passa na mente e no coração de cada indivíduo. A ele não vamos enganar. Ele sabe realmente o que está no âmago da gente. Então, por que ele precisa nos testar? Sem nos submeter a provas, só de olhar para o nosso interior, ele sabe o quanto estamos comprometidos. Certo? Se ele já sabe, sem nos testar, então para que o teste? Ele já sabe. Antes mesmo de iniciar o teste, ele já sabe se passaremos ou não. Deus nos livre. Já qual será o resultado? Então, alguns comentários explicam que o propósito do teste não é permitir que Deus verifique o grau de comprometimento da pessoa, mas sim que a própria pessoa se conheça. É para você perceber quanto você está engajado, quanto você se importa, quanto você realmente está comprometido. A gente às vezes se engana.
O Yetzer Hara nos prega a peça. Olha, não se preocupa, você vai poder, eu vou te deixar estudar, eu vou te deixar dar tzedakah, sei lá, mas naquela coisa eu vou te atrapalhar. Porque aquela realmente é o teste. Aquela é. Então você se engana. Ah, estudei muito bem. Ah, eu dei tzedakah. Eu fui todo dia na sinagoga. Fui todo dia na sinagoga, mas fiquei pensando em outra coisa. Como? Não assistiu o tio. Também. Entendeu? Mas a gente quer que a gente se conheça melhor. O teste não é para ele, é para nós mesmos. É uma avaliação para nós. É quando uma criança, um jovem, tem uma prova na faculdade, não necessariamente é para provar quanto que ele aprendeu para os outros. É verdade. Tem uma mesa que vai avaliar isso. Mas a realidade, o principal é para ele mesmo. Ele tem que saber, como agora, se não fizer a prova, como ele vai saber, como ele vai poder avaliar quanto desses conhecimentos ele captou, ele entendeu ou não. Às vezes, ela não tem noção da força de seu comprometimento. Por isso, Deus a submete a uma prova. E, quando ela supera o desafio, obtém uma percepção mais realista de seu verdadeiro potencial. Descobre que está firmemente comprometida. Portanto, o objetivo dos desafios é promover o conhecimento do próprio indivíduo, já o autoconhecimento, a respeito de si mesmo e não o de Hashem. A Hassidut oferece uma explicação mais profunda ainda, que nos habilita a apreciar a divindade contida nos textos e nos leva a tomar consciência de que eles são, em essência, um bem oculto. Por quê? A palavra lenassot, testar, certo? Na tradução literal, testar, também quer dizer, em hebraico, elevar. Nassou et rosh bnei Israel. Eleve a cabeça do povo de Israel. Tem uma parashá, porção de nação. Justamente nassou é elevar. Também. Os desafios que encaramos têm a intenção de nos permitir alcançar um nível espiritual mais elevado. De fato, os meios escolhidos por Deus para possibilitar tal ascensão espiritual são os testes e desafios. Como a gente diz, o que não te mata te fortalece. O que significa o que não te mata te fortalece? Quando você vai lá fazer, o Jaime, nosso filósofo, que também malha, outro dia saiu daqui comigo de noite e ele falou, estou indo malhar. Verdade ou não? Então ele falou para mim que estava indo malhar. Quando você vai malhar, você, o que acontece? Chega um determinado momento que tem que levantar mais peso do que levantava. Se vai levantar o mesmo, não tem graça. Só que no início, aquele peso que você aumenta está difícil. Certo? Depois, com o tempo, fica mais difícil. Ele precisa malhar, está muito gordo. Mas só uma pergunta. Lenassot, você não está falando com Samir e com Shin? Sim, mas sim. Podem ser trocados? Sim. Mas Nisayon é com Saba. Lenassot, sim, mas quando você fala, então a palavra Lenassot também tem, escreve diferente, mas você pronuncia exatamente igual. Então, na prática, esse é o sentido aqui. A elevação, quando você enfrenta um desafio, o desafio, o que faz com você? Ou no início disso é difícil, mas você vai se habituando e está pronto para um nível maior. Do mesmo jeito que na academia, uma criança num joguinho tem diversos níveis, ela está pronta para um nível maior, onde ele está preparado para justamente, passou de fase. Ok? Significa que a outra era fácil. Agora chegou uma fase mais difícil, onde ele está teoricamente capacitado para isto. Então, por que razão a personalidade humana tem duas dimensões? A revelada, os aspectos que ela normalmente expressa e a oculta. Poderes interiores que nem sempre chegam à superfície. Esses poderes interiores contêm recursos ocultos de imensa força. Esse conceito pode ser apresentado em termos físicos. Cada indivíduo é capaz de erguer um determinado peso em circunstâncias normais. Ou seja, normalmente ele consegue levantar tanto peso, mas em circunstâncias diferentes, certo? Alguns conseguem levantar 25 quilos com facilidade, outros 50. Jaime?
É? Não, mas aqui na E outros nas 80. situações de dificuldade que você vê onde é o seu verdadeiro potencial, né? Na hora que você está. Bravo. E há alguém a quem chega a erguer 100 quilos ou mais também. Há ocasiões, porém, em que esses limites habituais não significam nada. Sabemos que numa emergência, um incêndio, inundação ou algo similar, uma pessoa consegue saltar distâncias enormes, vergar barras de ferros, levantar pesos e fazer outras coisas que lhe seriam impossíveis em condições normais. Na ciência se chama adrenalina e tudo mais, mas ele consegue, Hassidut se explica, consegue revelar forças interiores que nem ele sabia que ele tinha. E em determinados momentos extremos ele consegue. Então ele vai trazer aqui uma história muito linda. Recordo-me de uma história que aconteceu a um amigo quando ele estava consertando o seu carro. Ele havia levantado o veículo com o auxílio de um macaco. Não sabia que o macaco tinha tanta força. E sua filhinha estava sentada ao lado dele com um dos pés sobre o carro. O macaco cedeu e o carro caiu em cima do pé da menina. Deus nos livre. Com uma das mãos, meu amigo ergueu o carro e com a outra puxou delicadamente o pé da filha. Depois, levou-a correndo para o hospital. Ela só teve o pé engessado e se recuperou rapidamente, graças a Deus. Mais tarde, quando se acalmou, ele ficou intrigado. Como havia sido capaz de levantar o carro? Tentou erguê-lo novamente com as duas mãos. Mesmo usando toda a sua força, ele não conseguiu erguer o automóvel até a altura que havia alcançado com apenas uma das mãos. Na biologia, alçado na corrente sanguínea. E isso nos permite uma força muito superior à usual. Essa força extraordinária é criada no momento da urgência ou está lá o tempo inteiro? A resposta é que ela está presente o tempo inteiro. Mas não é soltada no sangue. Mas está. Calma. Está. No entanto, até surgir a emergência, ela permanece oculta. Não aparece em circunstâncias normais. Quando ela se revela, quando a pessoa se vê diante de um perigo ou um desafio. Aí ela consegue revelar forças que ela não tinha consciência que ela possuía. Algo análogo ocorre também no campo emocional. A mãe, por exemplo, sente um amor imenso pelo filho. O que acontece se Deus nos livre, a criança é raptada? Além de tentar tudo que está ao seu alcance para encontrar o filho e trazê-lo de volta, a mãe experimenta sentimentos de amor e saudades muito mais intensos do que em circunstâncias normais. A mãe estava lá, o amor estava lá, o tempo inteiro, como a famosa adrenalina de Israel. Isso significa que o sequestro do filho gerou novos sentimentos amorosos? Parece que ela ama mais naquele momento difícil. Claro que não. O amor da mãe sempre existiu, mas em condições usuais, uma emoção tão profunda não se manifesta. Ao contrário, às vezes a mãe consegue pôr a criança de castigo e gritar com ela. Obviamente, pelo bem da mãe, nunca ela está nervosa. Ela nunca se descontrolou. Nunca bateu na criança. Imagina. Não pode, ela não deixa. Como a relação com o filho está sob ameaça e corre risco, esse sentimento amoroso mais fervoroso e intenso sobe à superfície. Só assim, um amor dessa natureza consegue se expressar. Em circunstâncias normais, por mais que tente, a mãe não sente um amor tão forte. Também podemos fazer um paralelo com o intelecto. Por exemplo, quando uma pessoa estuda, ela compreende o assunto conforme sua capacidade. Mas há momentos em que a mente é desafiada. O indivíduo se depara com questões e dificuldades e isso propicia a compreensão no nível mais profundo. Por exemplo, quando um professor tem que explicar para um aluno, você leu um texto, você se esforçou para entender e entendeu. Mas na hora que você tem que explicar isso, transmitir esse conhecimento adiante, você de repente
tem que procurar encontrar exemplos e analogias para você fazer disso de uma maneira mais tangível, ao ponto que você consegue estudar melhor. O Talmud nos conta uma passagem, Cristo sábio diz, muito aprendi com os meus mestres, mais com meus colegas, mais do que tudo com meus alunos. Porque eles são os que te desafiam realmente, os que te afiam e conseguem você se envolver e estudar muito mais profundo. Neste contexto, agora eu justo aqui traz o trecho no Talmud de Ta'anit, nesse contexto é possível entender a famosa afirmação do Talmud, recebi muito dos meus mestres, recebi mais ainda dos meus colegas e dos meus alunos, ganhei mais do que de qualquer outro. Os estudantes desafiam o professor com perguntas. Essas questões o obrigam a analisar o tema de um modo diferente do habitual, pois a mente do aluno funciona de maneira distinta da sua. Ao se esforçar para encontrar um quadro de referência por meio do qual possa explicar o conceito aos alunos, o próprio professor obtém uma compreensão mais profunda e completa do assunto. Acho que esse exemplo se aplica em várias áreas do ser humano. Quando você quer explicar algo para alguém, transmitir, você tem que procurar, de alguma maneira, o que estava na tua cabeça de uma forma simples, você tem que colocar mais simples para o próximo poder entender. Essa é uma maneira didática, mas ao mesmo tempo você precisa conhecer totalmente o assunto para poder suprir as dúvidas dos outros. Sim, mas isso que acontece, isso que você falou, tem que conhecer totalmente o assunto. Esse totalmente, você se aprofundou mais justamente para poder transmitir. É justamente isso. Você não sabe como te perguntar, então você tem que estar preparado. E quando te perguntam, te desafiam se você não tem a resposta. Aí vem o desafio. Porque quando você sabe, humildemente ele vai falar, eu te respondo depois. Tá bom, mas vai, e se ele sabe, mas ele não sabe explicar e tudo mais, ele desenvolve um nível de conhecimento muito mais profundo. O fato que você falou, ele não sabe, foi pesquisar. Então ele desenvolveu um conhecimento mais profundo para poder transmitir. Então houve uma profundidade maior em função de alguém que era menor. Sim. Notamos um padrão similar nos três exemplos. Em circunstâncias normais, o que aparece é a dimensão externa superficial da personalidade. A única situação que faz a dimensão interna se manifestar é o desafio. Por isso podemos dizer que o desafio é aquilo que te eleva, porque te colocou num novo patamar, te desenvolveu, te fez se aprofundar, você chegou num novo nível. Seja nos três aspectos. No aspecto material, como vimos o exemplo do carro que o cara levantou, da adrenalina. Seja no aspecto intelectual, que falamos também. Ou no aspecto emocional, quando falamos do amor da mãe, que revela um amor maior. Não é que é um amor maior, mas revelou aquele amor que estava oculto. Aquele nível maior que já estava oculto dentro dela. E o espiritual. Mas vimos três até agora. Os três exemplos eram só esses três. Esse é o propósito de um teste. Não, está certo. Mas eu quero... Esse é o propósito de um teste. Quando serve a Deus em circunstâncias normais, agora vem o espiritual, quando serve a Deus em circunstâncias normais, a pessoa desenvolve amor por Ele, mas um amor limitado, que reflete apenas a dimensão externa de sua personalidade. Todos nós temos potencial por um amor muito mais intenso. Tal sentimento, porém, não aparece em condições usuais. Só um desafio ao compromisso do indivíduo com Deus é capaz de impedir essa dimensão mais profunda do amor à superfície. Quando uma pessoa enfrenta uma dificuldade na observância das mitzvot, ou algo aparentemente a impede de estudar a Torá, duas coisas estão ocorrendo simultaneamente. Por um lado, o seu relacionamento com Deus está sendo restrito. No entanto, a motivação intrínseca a esse desafio é o desejo de Deus de que a pessoa experimente uma dimensão mais profunda do amor, para que ela se eleve a um degrau mais alto. Pois, como já foi mencionado, a palavra lenassot, testar, em hebraico também significa elevar. Essa ideia também nos permite compreender uma declaração de nossos sábios que provoca reflexão. No local em que um Baal Teshuvah, a pessoa que se arrepende e retorna a Deus, se encontra, um perfeito tzadik
Ou seja, um indivíduo justo é incapaz de ficar. Mas aquele que passou por teste e passou, ou eventualmente numa vez caiu e depois se recompôs, ele atinge um nível muito mais elevado que o próprio tzadik. Costumo sempre comentar o versículo do rei Salomão que diz: Sheva nofel tzadik bekam. Um justo cai 7 vezes. Se ele cai 7 vezes, como falamos que ele é justo? Para poder se reerguer. Não, não para poder. Porque ele se reergueu. Se ele caiu uma segunda vez, porque se reergueu uma primeira. E assim por diante. Ele não é chamado justo pelas quedas. É chamado de justo porque ele se levantou de novo. Porque ele deu a volta por cima. Porque ele se superou. Como? Igual um gato, 7 vidas. Tá bom? Mas tem explicação Então não é 2 vezes, é 7 Mas tem vezes. explicação do Tânia, o Tânia está tentando não cair do nível baixo. Ele está subindo de nível, por isso que ele cai. Não, Só entre um na nível verdade e é que mas é a mesma coisa. Mas aí um nível mais profundo, aí chegou um nível mais elevado. ele desce para subir. Então, não, isso, mas aí porque isso é um nível maior. Mas se ele volta no mesmo nível que ele estava, também ainda é tzadik. Isso que ele chama não foi tzadik bekam. O Tânia diz que tem um nível mais elevado, onde não somente ele volta para o nível que ele estava, ele consegue ir no nível maior. Porque em realidade, como diz a Gemara Masechet Makot. Então, na prática, como pode um Baal Teshuvah estar num nível superior a de um tzadik? Um tzadik é alguém que jamais pecou. Então, ele é imaculado. Sua existência sempre foi pura durante a vida eterna. Ele se esforça para progredir, passando do bom para o ótimo. Não precisa do mal. Ele do bom vai para o ótimo. O Baal Teshuvah, por sua vez, superou a inclinação para o mal e, no momento, é um exemplo de bondade. Mas, e o passado? No momento, ele caiu. No momento, ele tropeçou. No momento, ele fez algo errado. Sua vida foi marcada pelo pecado. Ele tem uma marca. Já não é mais imaculado. Ao contrário. Que nem um vaso da dinastia Xing Ling. O vaso que trincou, o trinco está lá. Pode usar Super Bonder, qualquer cola, mas o trinco fica lá. Depois que ele fez chuva e se voltou para Deus, todos os seus pecados foram apagados. É como se jamais tivessem existido. No entanto, como podemos dizer que tal pessoa se encontra em um nível mais alto do que um tzadik? Alguém que devotou a vida toda ao desenvolvimento espiritual. Na verdade, no exemplo do trinco, nós explicamos quando estudamos Igeret HaTeshuvah, se lembram, que existe um nível de Teshuvah onde você faz desaparecer o trinco. A verdadeira Teshuvah não é aquela que junta o vaso e o trinco fica. A verdadeira Teshuvah consegue tirar o teu trinco. Consegue recompor o vaso que nem trinco não tem. Essa é a força da Teshuvah. A resposta aqui, no caso, por que um Baal Teshuvah é superior a que um tzadik, é que o tzadik nunca enfrentou os desafios que se apresentam ao Baal Teshuvah. Um tzadik está sempre ao serviço de Deus e nunca se sentiu distante dele. Seu amor a Deus tornou-se parte integrante de sua natureza, de sua personalidade. Embora isso represente uma grande conquista, indica certa limitação, pois os poderes de todo ser mortal são circunscritos. Por outro lado, uma pessoa que se sente separada e muito afastada de Deus, luta para estabelecer um vínculo com Ele, sentindo um amor muito mais intenso do que um tzadik poderia experimentar. Como, por exemplo, aquele amor que a mãe sente pelo filho quando está distante dele, que ela está com receio, que talvez não volte a ver nunca mais. Desperta um amor na mãe muito maior. Por quê? Porque essa pessoa está enfrentando um desafio interior, e isso no aspecto espiritual. Sabe que está distante de Deus e precisa lutar para restabelecer a ligação. Ele tem que se reconectar com Hashem. Por meio desse esforço, ela aciona a dimensão mais profunda do amor que todos os judeus possuem no coração. Ou seja, que nem o amor da mãe, já estava, entre aspas, dentro do coração da mãe, só que ela não conseguia revelar toda a intensidade. E naquele momento de distanciamento, ela revelou. A mesma coisa, eu digo que percebe o distanciamento com Hashem, ele consegue revelar aquele amor mais profundo e mais intenso.
Então, observamos algo semelhante em diversas situações. Depois de uma experiência negativa, o sujeito dá muito mais importância ao que é positivo. Aquilo que falamos ontem, Isaac, lembra? Depois do shiur. Depois que você perde o objeto, você tem a consciência que vai reencontrar. Mas enquanto está distante e não encontra o objeto, você sente umas saudades, uma ansiedade, talvez, um desejo de possuir o objeto novamente. Mas quando reencontra o objeto, a alegria é muito mais intensa ainda. Parece que, como uma represa, soltou com muita mais força toda aquela corrente de água. Na verdade, é impossível desenvolver a mesma capacidade de valorização sem vivenciar primeiro a experiência negativa. Como diz, nunca senti falta de algo até tê-lo perdido. Tem um famoso ditado. Eu estava comentando isso com a minha esposa, né, que a falta do meu filho, assim, a gente pensava nele normalmente, né? Mas depois que ele faleceu, parece que o negócio, a sua lembrança começa a ficar cada vez mais forte. Quando ele estava vivo, você sabia que ele estava lá, lembrava que ele estava lá, mas quando você perde, a intensidade é muito maior que você não está lembrando o tempo todo. Não só pelas coisas que se Então, passam, né? imagina quando a magia chegar, aquilo que te falei ontem. Quando a magia chegar e você vai voltar a dar um abraço nele. Então, Esse exemplo do Tzadik, que você está falando, meu filho passou por mais ou menos por isso, porque ele era ligado à religião, então chegou até uma certa vez que ele até se tornar mais religioso e tal, e acabou passando. Aí ele entrou na faculdade. para o Rajer, não? Aí passou, e de um tempo para cá, ele acabou voltando, tanto que na casa dele, eu lembro quando eu comecei, nem mesmo lá tinha na porta. Aí depois ele começou a voltar para a religião, começou a ter shurim, Dani, e voltar e voltou a namorar uma menina íris, quer dizer, ele foi atrás de uma coisa que ele estava afastado e voltou com mais força. Baruch Hashem. Então, por exemplo, se uma pessoa, Deus nos livre, perde a visão por 2 ou 3 anos e depois a recupera, é possível, doutor? Tem coisas temporais. Tá bom, ótimo. Não, mentira. Então, ela passa a sentir um apreço muito maior pelo dom da visão do que os outros. Ele valoriza aquele bem, aquela dádiva que Deus nos deu, que para nós levantamos de manhã, fazemos a brachá, certo? Que Deus nos deu discernimento, não tem essa aqui, que podemos distinguir entre a escuridão e a luz. A gente fala batido de manhã, não? Estamos meio dormidos ainda quando fazemos a brachá, nem percebemos o que fizemos. Mas aquele que recuperou a visão, imagina, cada letra da brachá para ele é o máximo. Quem pensa seriamente a respeito desse dom percebe o quanto ele é precioso. Mesmo assim, ninguém é capaz de valorizá-lo tanto quanto quem já foi cego. Vamos pensar em outro exemplo. Um casal que, Deus nos livre, não foi abençoado com filhos. Apesar de estar casados há muitos anos, todos os casais amam seus filhos. Contudo, não há como comparar o amor de pais que têm filhos logo após o casamento, como de quem finalmente é abençoado com um bebê depois de muitos anos de espera. Novamente, a experiência negativa torna o casal mais sensível. Inclusive, o Baal Shem Tov diz que para entender o amor que Hashem sente por um Yehudi, o amor que Hashem sente por um Yehudi, qual é? Comparado com o amor de um casal que vivem juntos por muitos e muitos anos e não tem filhos. E finalmente, na velhice, conseguem ter um filho. Aquele filho, o caso de Abraão, aquele filho será amado com um amor incontestável, sei lá. Não sei se qualquer outro amor contestável, mas 99 anos. não te falta muito, Arthur. Não, estou falando de ter filhos. Demorou. Tá bom, daqui a pouco você me conta. Não é isso, estou falando da Sara, demorou tudo isso. Assim diz a Vamos lá. Torá. O mesmo raciocínio se aplica ao Baal Teshuvah. Seu amor a Deus e seu comprometimento com a Torá e as mitzvot são muito mais profundos que os de uma pessoa que não passou por experiências negativas. A explicação acima também lança luz sobre outro conceito encontrado no Talmud. Nossos sábios ensinam que um indivíduo que diz
vou pecar e depois me arrepender, não tem oportunidade de se arrepender. Por quê? Já fez com intenção, né, de pecar. Na verdade, num nível mais simples, isso significa que a pessoa efetivamente está dizendo: desejo o melhor dos dois mundos. Quero comer o bolo e levá-lo para casa. Certo? Primeiro, pecarei e desfrutarei os prazeres do mundo material, mas não preciso me preocupar com Deus nem com a minha recompensa ou punição no mundo vindouro. Basta que me arrependa e sairei limpo. Na verdade, meus pecados serão considerados méritos. Para tal pessoa, nossos sábios fazem um alerta. Talvez nunca lhe seja dada a oportunidade de se arrepender. Ou seja, se você queria criança, sabe quando chega na época da escola, me lembro de criança, a gente estudava na escola que tem que fazer techuvá, se arrepender, até Rosh Hashanah, de todas as coisas erradas. Então a gente ia, dava um tapa numa criança, desculpa. O outro ficava bravo e a gente ficava chateado. Como? Techuvá, tem que desculpar. 3 vezes. É? Falava 3 vezes. Desculpa. Então, na prática, isso que a gente disse, entendeu? Mas isso é muito comum, porque hoje todo mundo quer aproveitar o momento. Ele aproveita o momento porque ele acha que depois ele pode fazer por isso que tudo disse. e está tudo bem. Sim, mas isso é errado, esse é o erro. Uma vez que o sujeito conta com a techuvá e só peca porque sabe que tem essa opção, Deus lhe tira as oportunidades de arrependimento. Devemos enfatizar que se essa pessoa se esforçar muito realmente sentir arrependimento, Deus aceitará sua techuvá também. O que nossos sábios querem dizer é que, ao contrário dos demais, que são auxiliados no caminho para a techuvá, tal indivíduo não receberá assistência. Ou seja, a gente te dá uma força. Você quer fazer techuvá? Eu estou do teu lado, eu te ajudo. Talvez seja até impedido. Mesmo assim, se ele lutar para superar esses obstáculos e se arrepender do fundo do coração, sua techuvá será aceita. Isso que nos explica o Alter Rebbe no Tani, que na prática, a gente tem toda a possibilidade de fazer techuvá. A gente nos dificulta o caminho, a gente não nos ajuda. Na verdade, a techuvá é para quem comete o erro por ignorância, não por... Exato, bravo. Mas, é o que nos diz aqui, se mesmo você fez o erro propositalmente, mesmo assim, se você quiser de verdade, consegue. Não existe, ainda mais o mesmo na techuvá, dizem nossos sábios. Não tem nada que se antepõe perante a techuvá. Nada, absolutamente nada, se você quer de verdade. O melhor exemplo, um filho que aprontou com o pai, de alguma maneira. E o pai está zangado e bravo com o filho. Se o filho vier sinceramente pedir desculpas, não existe pai que não vai perdoar. Sim. Então, a techuvá seria uma coisa do arrependimento sincero e no erro por ignorância. Essas duas circunstâncias. O arrependimento sincero. Arrependimento sincero sempre. Sempre. E o erro por ignorância. Sim, mas o que nos diz aqui que vai ficar mais difícil, mas mesmo o erro proposital, que estamos falando aqui, que você já faz, como diz, mesmo esse dá para fazer techuvá. Desde que você tenha um arrependimento sincero. Sim. A techuvá é sempre válida, lógico, né? Sim. Mas eu disse que é melhor por amor do que por temor. É superior, mas é válida igual. O Luiz vai deixar de ser corintiano. Vamos lá. O pensamento racídico nos oferece um modo diferente de entender essa afirmação do Talmud. Não, você está rindo. Tem gente que não consegue. Então tem gente que faz diretamente, sai pela lateral, sai, sabe, sem passar pela mesa de 12. Não. Ele não para, não passa lá nem nada. Esse dito talmúdico pode se referir também a alguém muito espiritualizado. Esse indivíduo, já mesmo alguém que está muito espiritualizado, ouve bem, mesmo esse indivíduo, porém, tem uma dificuldade.
Ele é um Deus, o amor mais intenso que deriva da experiência de chuva, mas não sabe como poderia fazê-lo. Jamais ele pensa, então eu cometo um pecado, entre aspas, não porque quer pecar, mas porque o título do pecado terá um problema mais profundo quando seja pecado, podemos dizer, mas o pensamento é imaturo ou justifica os meios. Conseguem dizer se tem risco e a direito são grandes tarefas que Deus o livre de cometer um pecado por essas razões. Um judeu deve querer fazer o que é correto, jamais como oramos as manhãs. Não deixa ao pecado o desafio. Não deixa nossa conduta nem sempre é apropriada. E a pessoa não deve se perceber que é realmente um pecado. Pelo contrário, entender que o pecado tem o objetivo de dar e desenvolver um amor mais profundo por ele. Portanto, como já dissemos, nada que seja verdadeiramente negativo. Todos os atos, mesmo que são contrários à vontade de Deus, podem conduzir as que eles estão dissimulados. Ou seja, tudo na prática nos conduz a Deus, nos comunica com a gente. Quando acontece algo negativo, mesmo que seja no campo, não devemos cair em depressão. Imaginamos isso seria uma situação dinâmica que está em um sinal do evento foi compreendido. O sinal do teste nós temos que um nível maior que estava dentro de nós. Eu não preciso errar para revelar isso. Isso é o teste. Certo? Não preciso falhar no teste. Não preciso procurar o teste também. Mas começamos imaginando que quando temos uma cidade, para atrapalhar. Certo? Vem aqui não é para atrapalhar. É para... Vamos como exemplo, uma pessoa que tem exercícios. Sem tentar entender o objetivo do que está o exercício, um peso, uma aprovação. Por que fazer tanto esforço? Mas não é possível manter-se saudável. E quando se dá conta disso, a pessoa não a considera mais um fardo. Entende que cada exercício que faz a torna mais forte e sadia. Isso pode ser aplicado em uma situação cotidiana, numa loja, uma escadaria comum, uma escada lado a lado. Quando o indivíduo com os benefícios é como se houvesse ali um hábito de coração saudável pela escada. Não, é melhor subir a escada que desce. Aí vai ter a escada a comum exige mais empenho. Contudo, de graus, mantém o coração sadio. Podemos fazer uma outra. Uma criança volta da escola e a mãe não quer fazer a lição de casa. Por favor, faça para mim. Isso que já ouvi isso também. A mãe pode pensar que ele é agradável e fazendo também. Além disso, é mais fácil agir assim. Do filho fazer o dever. Porém,
que ajudar. Ele jamais. A criança só consegue progredir intelectualmente desafiada, tinha respostas. Se nunca se esforçava, ela será com a capacidade. Na verdade, lembro quando estava o Rabino Tversky, o famoso Rabino psiquiatra, ele deu o que fizeram uma vez com uma larva, que a larva completa, ela tem que quebrar o casulo, ela vai se desenvolver, e depois que ela consegue o casulo, ela que consegue virar aquela bonito, etc. Fizeram o casulo para aquela larva nunca volou, nunca virou. Por quê? O desafio, justamente, que forçou ela ao aperto do carro, estava teria que desenvolver suas forças, asas, força azul, com as asas prontas para voar também. Mas o próprio, com referência aos novos testes, com
tem apoio de tornozelo, impulso. Na verdade, para você pular, você precisa se abaixar primeiro. Se você ficar de pé, dando um pulinho, não vai conseguir se levar. Agora, quando você se abaixa, e quando ele se abaixar, você sobe depois, você consegue um impulso muito maior. Você consegue se elevar muito mais. Da mesma maneira que não podemos encarar quando desço, não necessariamente como uma descida, quando me abaixo, sino como uma tomada de impulso, porque ela vai me permitir subir e depois pular para um nível mais elevado. Ok? Então, na verdade, similarmente, a vinda da alma ao nosso mundo material tem um único propósito, que a alma alcance um nível espiritual mais alto. Determinados poderes e potenciais e também aquele amor profundo não se manifestam quando a alma está no reino espiritual. Por quê? É justamente enfrentando os testes que ela se manifesta. Porque eles não se manifestam lá, porque não há desafio. É só por meio da descida deste mundo físico, onde seu amor a Deus é ameaçado por todas as tentações da existência material, que a alma pode atingir seu máximo. Como está sob ameaça, a alma procura mobilizar seus recursos interiores e, ao fazer isso, descobre uma fonte de amor mais profunda e poderosa do que as que poderiam ser reveladas no reino espiritual. Dessa maneira, a descida da alma conduz a um patamar mais alto. Isto também se aplica ao conceito apresentado acima. Mesmo algo espiritualmente negativo, que parece estar em contradição com a observância da Torá e suas mitzvot, pode servir a um propósito positivo. Por quê? Porque não necessariamente devo encarar como uma descida, como uma queda. Eu posso encarar como um impulso, uma tomada de impulso. Quando se percebe que tudo que acontece vem de Deus, pode-se entender que há sempre um propósito, e esse propósito é bom. É desafiador, é dificultoso, é difícil, mas é bom. Tudo que sucede é imbuído de energia divina. Caso contrário, não poderia existir. Tudo que existe no mundo tem energia divina. E isso vale até para as experiências aparentemente negativas. Elas ocorrem em função de um propósito divino positivo. Isso nos leva à noção de que um evento que parece negativo é meramente um teste. Sua dimensão negativa não passa de um disfarce. Trata-se, na realidade, de um meio que nos permite atingir um patamar espiritual mais alto e elevado. Alguma pergunta? Mas nem sempre consegue isso. A maioria